Fala, torcida vascaína, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho de notificação, belezinha? Para fortalecer aqui o canal. Bom, a notícia que eu tenho para trazer para vocês é o Vasco, ele está se movimentando no mercado para trazer jogadores, porque já está perto de começar o Carioca, e o Vasco precisa ter pelo menos alguns jogadores agora no início dessa temporada, dessa janela, para a gente, para o Vasco trabalhar, para ver o que precisa melhorar ao longo de 3 meses. O Vasco ainda tem 3 meses para trabalhar isso daí. É bem provável que contrate jogadores pontuais, não muito caros, jogadores jovens, que promessas, apostas que podem no futuro render um dinheiro para o Vasco. A promessa da 777 era que o Vasco não iria ser um clube satélite, sim um clube que iria disputar títulos, queria brigar sempre, um clube que sempre foi como o Vasco sempre foi, não é mesmo? Bom, a gente vai ver, a gente espera que dê tudo certo. Está bem provável que a partir desse início de semana o Vasco comece a anunciar jogadores. A partir de segunda-feira a gente já deve começar a ter jogadores confirmados. É bem provável que anuncie Pedro Raul, Júnior Urso e o Patrick, que era do Bahia, né? E ao longo do tempo vai anunciando outros jogadores. Agora o Vasco, perdeu um goleiro, Thiago Rodrigues, não se acertou com o Vasco, a negociação não avançou e o Vasco não tem mais goleiro para disputar a Série A. E precisa de um goleiro urgentemente, porque o goleiro bom tá difícil achar. E, na minha opinião, poderia ter continuado com o Thiago Rodrigues, né? Era uma negociação, tem que ver o que ele queria. Na minha opinião, o Vasco queria que ele fosse reserva, e ele é um bom goleiro, teve algumas falhas na Série B no passado, mas é um bom goleiro. Acredito que tem tudo para dar certo e melhorar em outro time. Mas o Vasco queria que ele fosse reserva em muitos momentos e contratar um goleiro titular. Ele não quis. Ele quer estar num time que ele sempre possa titular para cada vez crescer mais na sua carreira. E o Vasco agora vai buscar um goleiro bom para a Série A, nível de Série A. É correr, para contratar um goleiro, que é muito essencial. E é isso. Thiago Rodrigues não é mais jogador do Vasco. Bom, agora um comentário aqui, sobre a entrevista do Paulo Brax. O que se espera do Vasco? O Vasco, quando foi vendido, foram feitas promessas. Tá? Eu não sou contra a SAF, Eu acho que a SAF pode dar certo, O dono nunca vai querer perder dinheiro, sempre vai querer ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro precisa de um time bom, Pode não ser o melhor, mas vai ser um time para se manter na Série A. A minha crítica, é assim: lá no início foi prometido muitas coisas. Um clube como o Vasco precisa de mais tempo para ser vendido. Então, na minha opinião, o processo começou errado. Precisava de mais tempo, precisava falar para os torcedores quais eram as outras propostas de outras empresas que queriam comprar o Vasco. Faltou transparência no contrato. Ninguém sabe até hoje o que está de fato no contrato. A gente sabe pelo que a gente vê na mídia. Faltou também uma cláusula que
caso não entregasse o que foi prometido, o contrato poderia ser desfeito. Faltou alguma saída, né? Que agora não tem saída, né? Não ser juridicamente na justiça. A gente fica se perguntando, espero que dê certo, mas e se não der? Tem saída? É essa a minha opinião, tá, gente? Cada um tem a sua. Torço para que a SAF dê certo, mas eu acho que faltou transparência, faltou... Até hoje o clube é muito... A diretoria que lá está é muito negligente com a torcida do Vasco. Paulo Brax não se comunica com a torcida, não é ativo nas redes sociais. O Jorge Salgado, a gente não vê ele aparecendo. Se ele apareceu 1, 2 vezes para falar com o torcedor, foi muito. Apareceu quando o Vasco caiu, dizendo, não é o fim do mundo, né? E apareceu quando foi vendido, comemorando. Para mim isso é uma vergonha. Ele assinou a sua incompetência. Ele disse na nossa cara que ele foi incompetente, né, praticamente, só faltaram essas palavras. Não conseguiu cumprir tudo que prometeu e teve que vender o Vasco, que ele era contra no passado, a venda do Vasco não, tá, gente? O Vasco não foi vendido. Esse é um erro que muito se comete, tá? A gente falar que o Vasco foi vendido. O Vasco não foi vendido. Quem foi vendido foi o futebol do Vasco, e 70% do futebol. 30% continua com o clube associativo. Se 30% continua com o clube associativo, o Vasco ainda tem poder de, pelo menos, fazer parte de alguns processos, de vir a público, dar alguma satisfação, de conversar com o torcedor. E pelo que a gente vê, não é isso que está sendo feito. O Jorge Salgado não aparece, ninguém aparece. Quando o Paulo Brax aparece, foi para tirar todas as expectativas que os torcedores tinham. Para mim começou errado. Tá? Pode dar certo? Se Deus quiser vai dar certo. Mas a torcida estava naquela expectativa pelo que foi prometido, tá, gente? Então, pelo menos um jogador de ponta como Pedro Raul já era para eles terem dito que estava tudo certo, anunciado. Se eles não anunciaram é porque não está fechado ainda, né, gente? Vai fechar, sim, é bem provável, mas é isso. Faltou mais carinho com a torcida do Vasco. Ele comparou o Vasco ao Bragantino, né, irritou boa parte dos torcedores. Ele disse que não é responsável pelas expectativas criadas, ou seja, né, e ainda disse que espera que a torcida entenda quando ele anunciar os jogadores. Ou seja, a gente já sabe que a gente vai ser time para meio de tabela, permanecer na Série A, né? Espero que no futuro, que o trabalho sendo feito aos poucos, o Vasco consiga brigar por coisa grande, porque o que foi prometido é que o Vasco iria brigar por coisas grandes. A gente entende, a gente não quer que seja logo de início, a gente entende, mas a gente quer que não diminua a gente, não compare a gente a qualquer time. A gente quer que venha se comunicar mais com a gente. É simples, pega um celular, explica pra gente o que está acontecendo. Tenha amor com a torcida do Vasco, menos negligência, entendeu? É isso que a gente pede. Então, o que eu tenho para dizer sobre a entrevista do coletiva de imprensa do Paulo Brax foi isso. Ele foi negligente com a torcida do Vasco, e as perguntas que eu queria fazer, a maioria não fez, né? Mas espero que dê tudo certo, vamos torcer para que dê certo. E é isso, saudações vascaínas, ficam todos com Deus. Abraço.